Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando esse vídeo aqui no computador. Quero ver como é que fica uma live no computador. Aparentemente está difícil de ver se tem algum espectador aqui. Não consigo ver nada. Mas enfim, eu tentei fazer outras vezes, caiu. Alguém pode me mandar um comentário se estiver online, só para me avisar se está funcionando ou não. Que é a primeira vez que estou fazendo uma live. Primeira vez que estou fazendo a live no computador. Ah, entraram 2 pessoas. Bom, enquanto não chegam 10 pessoas, vou cantar uma musiquinha. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bater alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Ai. Bom, chegou em 10 pessoas, vamos lá. Aborto em caso de estupro. Aborto em caso de estupro continua sendo infanticídio. Se você chegou até este ponto da argumentação, você vai admitir que o bebê é uma vida humana, que o bebê está dentro de uma vida humana, ele não pode ser abortado, então, se a mulher simplesmente quis dar para o cara. Da mesma forma, ele não pode ser abortado se a mulher, por exemplo, furou a camisinha dela. E por que você acha que no caso de estupro poderia? Ele continua sendo uma vida humana inocente. Por que diabo então o bebezinho poderia ser morto? Ah, porque a mulher não queria engravidar, ela foi abusada, ela foi violentada. De fato, o estuprador é um criminoso da pior espécie e deve ser morto. Mas não o bebê é inocente. E a esquerda causa uma completa inversão nos valores. A esquerda quer proteger o estuprador e matar o bebê. Então nós temos uma situação onde uma mulher de fato foi violentada, foi agredida. Ela está grávida de um filho que ela não quis. E a situação precisa ser resolvida. Quem causou tudo foi o estuprador. Ele tem que morrer e acabou. O bebê é inocente e a esquerda inverte. Aliás, a própria frase, a mulher não quer o filho que não é dela. Na verdade, claro que o filho é dela. O filho tem o material genético do estuprador e o material genético dela. Então, pelo menos 50% é dela. E, de fato, houve uma pesquisa feita por... Eu não me lembro o nome da pessoa que fez a pesquisa, mas diz que está no site do Padre Paulo Ricardo, que mais ou menos 85% das mulheres que engravidam por causa de estupro querem levar a gravidez adiante. Então aquelas que não querem é 15%. Então tem mais essa... Olha, eu vou até abrir o site aqui, tá aqui. Sandra Marcorn, especialista em gestação. Ela fez essa pesquisa de 75% a 85% das mulheres. Que pariu de conexão de merda, não sei onde é que essa bosta parou. Já tentei fazer essa live 5 vezes e essa porcaria dessa conexão caiu. Bom, enfim, de 75% a 85% das mulheres querem levar a gravidez adiante, portanto dizer que a mulher estuprada não quer o filho que não é dela é uma falácia. Não tem base estatística, não tem base biológica e não tem base psicossocial. Mas tudo bem, vamos supor então que a mulher foi estuprada e não quer a criança. Você espera os 9 meses, dá à luz e coloca ela no orfanato. Dá ela para adoção, dá ela para igreja, dá ela para um casal inglês, não interessa o que vai fazer com ela. Só não mata. Vocês já pensaram nisso? Como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, se nós permitirmos que uma mãe mate o próprio filho indefeso dentro do ventre, nós não vamos ter moral para dizer para ninguém se abster de matar um ser humano inocente. Se nós permitirmos o aborto, nós estamos liberando todas as formas de crime. Alguém que permite o aborto, alguém que permite que uma mulher mate uma criancinha que é o seu próprio filho, tem que moral para falar mal de um ladrão, de um assaltante, de um latrocida, de um sequestrador, do Estado, de uma ditadura comunista? Nenhuma. Por isso que eu digo, aqueles que defendem o aborto não são libertários. Ah, mas eu sou moralmente contra o aborto. Isso não diz nada. Quer dizer que você é moralmente contra o terrorismo, mas apoia a liberdade de praticar atentado terrorista? Não me venha com essa. Quando eu falo que você defende o aborto, eu não quero saber, eu não te perguntei, rapaz, se você apoia ou não o aborto moralmente. Se você defende a liberdade para fazer isso. Se você não defende que haja uma obrigação de todo ser humano de se abster de matar um bebê inocente, e que o direito à vida desse bebê inocente impõe uma obrigação via direito negativo de não matá-lo,
Se você não concorda com isso, você não é libertário. Meu corpo, minhas regras. De fato, seu corpo, suas regras. Quem disse que o corpo do bebê é seu? Eu vou fazer igual o Major Rocha lá no Tropa de Elite. Outra coisa. Quem foi que disse que o corpo do bebê é seu? Né? Mas a mulher sofre durante a gravidez, né? Ela tem náuseas, ela vomita, ela vai ter que mudar alguns planos da vida dela, toda aquela coisa. E os meus detratores vêm falar que eu não sei disso. Você acha que gravidez é igual unha encravada, né? Não, eu sei que a mulher que é estuprada tem um sofrimento. Não estou negando isso. Eu estou questionando se esse sofrimento justifica matar ou não um bebê inocente, e eu digo que não. Pelo seguinte, imagina que eu tenho uma empresa. Eu montei a empresa com o maior carinho. Para montar a empresa, eu usei toda a poupança da minha vida como capital de giro. Aí a empresa cresceu, dei um monte de emprego, funcionário da casa, sabe? Aqueles funcionários leais. Aí vem um filho da puta e me dá um golpe na empresa, um crime financeiro, me desfalca. E eu sou obrigado a fechar a empresa. Eu perco todas as economias da minha vida, perco o sonho de montar a empresa. O funcionário que estava lá comigo há um tempão vai pro olho da rua. A mulher do funcionário está doente. O funcionário está velho, desempregado, não sabe como é que ele vai arranjar emprego. Enfim, uma tragédia. Sem dúvida. Estou sofrendo pra caramba. O funcionário está sofrendo. A mulher do funcionário está sofrendo. Isso justifica que eu pegue um fuzil R15 e assalte o cara na rua? Você aí, cidadão, me dá o seu dinheiro aí para cobrir o rombo da minha empresa. Não, mas peraí, cara, eu sou inocente. Eu sei que você é inocente, porra, mas a minha empresa tá na merda aí, cara. Eu vou ter que mandar um monte de gente embora, porra. Não, não justifica. Se eu não posso assaltar um adulto que não é meu parente para cobrir o rombo da minha empresa e evitar a destruição definitiva das vidas de alguns funcionários, por que cacete uma mãe pode matar um bebezinho inocente ainda no ventre por causa de 9 meses de desconforto? Me diga. De jeito nenhum. Ela não pode fazer isso. Agora, vocês já pensaram numa coisa? O desconforto de uma gravidez indesejada causada por estupro. 9 meses carregando um bebê que é seu, mas que tudo bem, te lembra o estuprador, te lembra do momento do estupro. É um peso psicológico, vai. Você vai passar 9 meses com isso. Aí depois você dá à luz, também não é uma coisa muito agradável de se fazer, você vai ficar de cama para ir pro hospital. Tudo bem. Vocês já pensaram que o aborto é muito mais invasivo que isso? É muito mais invasivo do que dar à luz? E depois que você der à luz ao filho do estuprador, que também é seu, você acabou? Você vai retomar a sua vida? Mas, se você for abortar, primeiro, o bebê inocente vai ter a sua vida ceifada. Você acabou de matar um ser humano sem que ele tivesse a chance de ver a luz do sol. Segundo, a mulher a mulher que foi lá abortar, ela não vai carregar a pecha de assassina de bebês por 9 meses. Ela não vai carregar o peso na consciência de infanticídio do próprio filho por 9 meses. Ela vai carregar isso o resto da vida dela. Já pensaram nisso? Vocês já pensaram que a cirurgia de aborto também é muito mais invasiva do que dar à luz? Inclusive tem um médico que o padre Paulo Ricardo cita também, o David Hirdon, que ele diz o seguinte: o aborto é um estupro médico. As feministas veem estupro em tudo. Você faz... é estupro sonoro. Você pensa, que mulher gostosa. É estupro mental. As feministas veem estupro onde não tem e não veem estupro onde tem. O aborto é um estupro médico. Numa violação sexual, num estupro convencional, diz David Hirdon, a mulher é roubada da sua pureza. Em termos, né? Porque ela não quis. Uma mulher que vai sair com um monte de cara voluntariamente perde a pureza realmente. Agora, no aborto há um estupro médico, onde a mulher é roubada da sua maternidade. Mas a mulher foi lá voluntariamente, então não é um estupro? É claro que é um estupro. Mesmo que ela tenha escolhido abortar voluntariamente, é um estupro, além de ser, obviamente, um assassinato. Porque o que ela não sabe é o que vai acontecer depois com ela. É como vender droga para uma criança. A criança quis a droga. Mas ela não tem capacidade jurídica de avaliar os efeitos da droga. É a mesma coisa que pedofilia. A criança quis transar com o adulto. Ela não tem condições jurídicas de avaliar as consequências disso. E ninguém,
Absolutamente ninguém tem as condições para avaliar as consequências de um aborto, que é um dos piores crimes que alguém pode cometer. Ninguém tem condição disso. Você pode avaliar o assassinato do bebê, o que é algo moralmente reprovável, eticamente inválido, e eu estou falando isso objetivamente. Agora, as consequências psicológicas de um aborto configuram sim um estupro médico. Então, o médico, filho da puta, que pratica aborto, que tinha que morrer, ele não só é um assassino de crianças, como ele é um estuprador. Uau! É isso mesmo. E aí eu remeto a uma frase de São Padre Pio de Petreutina. São Padre Pio, para quem não conhece, é um dos maiores santos dos tempos modernos. Muitos milagres. E ele era um homem extremamente inteligente. E ele disse o seguinte: compactuar com o crime maldito do aborto chega a ser, inclusive, permitir que os homens o façam. Chega a ser, inclusive, uma maldade com o próprio abortista, uma falta de caridade com o próprio abortista, porque ao permitir que eles pratiquem esses atos, nós estamos permitindo que eles percam a sua alma. As trevas já tomaram conta da alma de alguém que faz uma coisa dessa. Então, um arcabouço jurídico que proíba o aborto, que preveja punições, tá, em caso de aborto, está sendo caridoso com essas pessoas que potencialmente cometeriam aborto. Nós estamos evitando que uma mancha de trevas tomasse conta da alma delas. O mesmo São Padre Pio de Petreutina dizia o seguinte: mulher, ele não falava especificamente da mulher que está com a gravidez indesejada, mas a frase dele se aplica a elas. Nós devemos agradecer a Deus pelos problemas, pelos desconfortos que nos fazem olhar para o céu, que nos fazem olhar para a cruz. São Padre Pio de Petreutina dizia isso. Então, você que é mulher que foi estuprada, que está grávida, que não quer essa gravidez, encare esses 9 meses como uma forma de se santificar, como uma forma de oferecer isso a Deus e olhar para o céu e olhar para a cruz e agradeça a Deus por isso. E depois, você vai ter 9 meses para pensar, e se você realmente não quiser a criança, que a criança não tem culpa de nada, ela não é uma estupradora, ela é sua filha, inclusive. Depois, se você não quiser, você dá para um orfanato, porque tem gente que quer. Tem casal inglês infértil, você dá o seu jeito. Agora, matar ela, puta merda, cara. Não. Agora, deve ter muita gente vendo esse vídeo aqui e pensando, pô, esse conservinho aí só falou de religião, só falou de consequências e não falou da ética da autopropriedade. A mulher foi violada, o bebê é um parasita, o bebê é um invasor, então ela tem direito de abortar. Muito bem, vocês querem argumento puramente libertário? Vou dar. Imagina que você está... Vamos supor o seguinte, imagina que um pombo cagou na tua cabeça. Certo? Um pombo cagou na tua cabeça. É merda. Não é agradável. Você pode limpar com guardanapo, você pode limpar com lenço. Você tem o direito de se limpar da merda do pombo. Agora, você vê o cidadão andando ali e limpa com a roupa dele aqui, ó. Você pega a roupa do cidadão e limpa. Você acabou de melecar a roupa do cidadão. Estou dando um exemplo até engraçado, mas você não tem o direito de fazer isso. Você não pode passar a merda para outro cara que é inocente, certo? Isso, em teoria libertária, se chama homestead negativo. Você tem a apropriação daquele mal que te foi causado. Você poderia retribuir para alguém que te causou esse mal, para um agressor, você poderia limpar de maneira neutra, mas você não pode passar esse mal para alguém. Da mesma forma que se uma maçã muito gostosa cair no meu quintal, homenagem ao Daniel Fraga aí, maçã. Não, Daniel Fraga é abortista, vai, abacate. Caiu um abacate no meu quintal, você sabe Deus de onde. Aquele abacate é meu. É um homestead positivo. Agora, caiu um saco de merda no meu quintal, homestead negativo. Ele não é um bem econômico, ele é uma deseconomia. Eu não posso simplesmente jogar esse saco de merda no meu vizinho, senão eu estaria sendo o agressor. O meu vizinho A jogou um saco de merda em mim. Aí eu posso jogar nele, mas não posso jogar no vizinho B. Muito bem, vocês já entenderam o conceito de homestead negativo. Ou seja, se você entra numa briga com alguém e você é o alvo daquela briga, mesmo que você seja inocente, você não pode transmitir os efeitos maléficos dessa contenda para uma terceira parte inocente, porque a briga era com você. Agora vamos nos aproximar da analogia com o aborto. Eu já falei isso em várias lives, né? Mas tem gente que ainda não entendeu. Vamos supor que um cara esteja dormindo num coqueiro numa ilha. Tá, vou dar um exemplo surreal aqui. O cara está dormindo em cima de um coqueiro numa ilha.
Eu tô num navio de guerra, num trireme, aqueles triremes gregos, né? Eu tô numa batalha contra um trireme persa. Os triremes, como você sabe, eles tinham um arpão na ponta, um arremetia contra o outro ali. Então eu tô naquela puta briga naval contra um persa. E o persa vem pra cima de mim, o persa é o agressor. Ele empurra o meu navio. Eu faço uma manobra que eu sei que o meu navio vai... Bom, enfim, uma batalha naval. Eu faço uma manobra ali, o persa vem pra cima de mim, ele joga o meu navio contra a ilha onde o cara tá dormindo num coqueiro. Meu navio esbarra na ilha ali. Pá! E o cara que tava dormindo em cima do coqueiro cai pra dentro do meu navio. Aí o navio persa vai embora. Aí eu tô com o cara dentro do meu navio. Eu posso jogar ele no mar? Responda. Eu posso falar, pô, não tem espaço pra você no meu navio, eu não vou com a tua cara. Ou eu vou, mas por algum motivo eu quero te tacar no mar. Não, eu não posso fazer isso. Porque o cara estava dormindo no coqueiro. Ele só caiu no meu navio como consequência direta de uma batalha naval onde eu estava envolvido previamente. Eu tenho o homestead negativo dos efeitos da agressão do navio persa. E o cara que estava dormindo não tem porcaria nenhuma, estou tentando não falar palavrão, não tem porcaria nenhuma a ver com a briga. Homestead negativo é meu. Se eu estivesse andando de navio e o persa estivesse brigando com o cara do coqueiro, e eu estou no meu navio de boa, e o persa arremessa o cara do coqueiro no meu navio, aí talvez eu tivesse direito de jogar ele no mar. Mas não nesse jeito. Agora vocês conseguem fazer analogia? O navio grego onde eu tô é a mulher. O navio persa é o estuprador. E o cara do coqueiro é o bebê. Com o agravante de que o bebê sequer existia no momento da briga. Então no momento que o estuprador agride a mulher com estupro, o bebê nem existia. Ela tem todo o homestead negativo da agressão do estuprador. O bebê vem a surgir depois, a concepção se dá depois. Ele é totalmente inocente e a mulher deve então mantê-lo vivo até que ele possa sair da barriga e ser sustentado por alguém, ou seja, até o momento de dar à luz e que alguém se disponha a ser responsável por essa criança. Pode ser um orfanato, pode ser a igreja, pode ser um casal inglês, pode ser qualquer pessoa responsável. O que ela não pode é matar o bebê na barriga. Esse é o argumento libertário. Outro argumento consequencialista é a questão da criminalidade. Nós precisamos evitar que uma situação tão desagradável como essa aconteça. Precisamos evitar então que estupros aconteçam. Várias maneiras de fazer isso. Armamento para a população civil, a mulher tem que ter arma, tem que ter pena de morte para esses vagabundos, esses estupradores, a esquerda vai chorar. Ah não, não mata o estuprador, mata o bebezinho. Você manda a esquerda dar um passeio de helicóptero lá no litoral chileno, na Pinochet Airlines, Pinochet Tours, certo? Agora, você há de concordar comigo que no momento que no momento que o aborto é liberado, nós estamos aliviando a situação de maneira artificial, taxando o bebê, por assim dizer. É uma artificialidade. É às custas de um bebê inocente que nós estamos aliviando as intempéries decorrentes dessa situação. Se nós proibirmos esse assassinato de um bebê inocente, que é o aborto, nós vamos então canalizar os nossos afetos para uma compaixão com a mulher que foi estuprada. Olha só, ela foi estuprada e ainda vai carregar um bebê por 9 meses, alterando os planos de vida dela. Então nós vamos ter a devida compaixão com a mulher no momento em que nós proibimos o aborto. Claro, não podemos deixar ela matar um bebê inocente. Inclusive isso faz parte da própria compaixão, afinal, pior do que ser estuprada é se tornar uma assassina de bebês. Mas então, por compaixão por essa mulher que vai ser obrigada a ficar com o bebê 9 meses, e tem que ser obrigada sim, ela não pode matar, nós vamos endurecer as penas contra os estupradores. Logo, praxeologicamente falando, nós podemos afirmar que a proibição do aborto, mesmo em caso de estupro, aumenta a probabilidade de uma sociedade se compadecer da mulher, aumentando, endurecendo a pena contra o maldito do estuprador, que tem que endurecer mesmo. Esse é um argumento criminal, consequencialista, sociológico, a favor de proibir o aborto em caso de estupro. Agora vamos ver para os comentários aqui. Se é que eu consigo ver os comentários. Jesus, não consigo ver os comentários. Deixa eu ver se consigo abrir outra aba aqui. Peço um pouquinho de paciência porque eu sou uma negação com essas coisas. Imagina o cara que programa esses bagulhos. É um monstro.
Não consigo nem abrir o bagulho. Ó, consegui abrir em outra aba aqui, ó. É o que Einstein dizia, né? A falta de conhecimento pode ser compensada com a imaginação, dizia Einstein. Consegui abrir alguns comentários aqui. Mesmo assim tá meio zoado. Pera aí. Peço mais um pouco de paciência aqui, 1 minuto. Eu sei que é chato ficar vendo um cara reclamando da parte técnica do vídeo. Acho que agora eu consegui. Alguns comentários, pelo menos. Vamos lá. Tiago Almeida pergunta como eu impediria o aborto no Ancapistão. Ora, da mesma forma que nós impediríamos todos os outros tipos de crime. Assaltos, sequestros, latrocínios, homicídios, terrorismo. Com instituições privadas de combate ao crime. Com polícia, sim. Com tribunais, com justiça, com milícias privadas. Todas essas instituições de manutenção da lei e da ordem existiriam no Capistão. Polícia, tribunal, mas elas seriam privadas, concorrenciais e tenderiam a seguir a moral absoluta. Anderson Miranda pergunta, não seria mais fácil tomar a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte eu não entendo de biologia, mas eu sei que tem basicamente 2 tipos de pílula. Uma que impede a fecundação, ela pode ser usada. A outra impede a nidação. Nesse caso ela está matando o zigoto, porque aí o óvulo já está fecundado, ele é um zigoto, então ele já é um ser humano. A infusão da alma e o começo da vida biologicamente falando se dá na concepção. Então, pílula do dia seguinte está fora de cogitação, se ela impedir a nidação. Ela só poderia ser usada em caso de estupro, se ela simplesmente impedir a fecundação. O Hugo Ikeda pergunta o seguinte, o estuprador poderia... Eita, peraí que saiu daqui. O estuprador poderia pagar as custas do ser humano feito por ele pelo resto da vida? Poderia haver um ordenamento privado contratual lá no Capistão que obrigasse que escravizasse perpetuamente o estuprador, ele seria eterno escravo do ser humano, do bebezinho, talvez até da mulher. Eu particularmente preferia torturar o estuprador, porque ele tem que sofrer um vagabundo desse. Mas um ordenamento jurídico privado onde a própria vítima preferisse escravizar o estuprador o resto da vida, tá válido também. Interessante a ideia. A Paloma Alvarez diz o seguinte, acho que deveríamos ter mais compaixão e ajudar as que estiverem grávidas de estupro. Mas é claro, Paloma, tem que ter compaixão por elas. Tem que ajudar, tem que acolher. Tem que dar todo o suporte. Claro que de maneira privada, não é o Estado. Né? Faz parte, Paloma, dessa compaixão proibir o estupro. Porque se nós, autores... Proibir o estupro é óbvio. Proibir o aborto. Desculpa, eu estou com muito sono. Porque se nós liberarmos o aborto, nós estamos dando uma tentação para a mulher. Olha, dá para abortar. Ela vai lá e aborta. Aí, ela está numa situação muito pior do que ser estuprada. Ela está na condição de assassina do próprio filho. Na mitologia grega, quem matava o próprio filho, ou matava um parente próximo, era perseguido ainda em vida pelas fúrias. Claro que isso é mitologia. Mas tem um fundo de verdade pesado. Porque na prática, a pessoa que comete um aborto, além de todo o dano psicológico, ela cometeu um pecado mortal que manchou a alma dela de uma maneira horrível. Então não podemos deixá-la abortar. Temos que ter outras formas de demonstrar nossa compaixão, que é a verdadeira compaixão. Obrigado, Patrick Tolomeotti. Não, cala a boca, Alexandre Yuri, vai plantar mandioca, rapaz. Cara chato. A Paloma Alvarez pergunta o seguinte, que eu acho do caso da mulher que descobriu que a filha que estava esperando era anencéfala e decidiu seguir a gravidez para doar os órgãos da menina, que obviamente iria morrer pela condição. Pois é, eu vi uma entrevista de uma mulher que estava grávida de uma anencéfala, não sei se é a mesma, e a anencéfala em questão tinha até nome, sei lá, se chamava Maria Eduarda. Aí ela falou, não, eu decidi continuar a gravidez porque Deus quis que eu fosse mãe da Maria Eduarda por 9 meses. Nesses 9 meses eu vou ser mãe da Maria Eduarda. Ela é um ser humano, ela tem alma, ela está aqui. Essa é a atitude correta. E mais, ela pensou no próximo.
Ela pensou nos órgãos que ela poderia doar para outros bebês e poderia salvar outras vidas. Eu acho a atitude dela louvável. Ela pensou na filha e pensou no próximo ainda. Isso é ser cristão. Olha só, essa pergunta do Igor Pires Antunes é interessantíssima. Não é o tema aborto, mas ela é uma pergunta tão interessante que eu vou citar ela aqui. Em 2001, cita o Igor, 2 irmãos compraram um set raro completo das pinturas Desastres da Guerra, de Goya, apenas para destruí-los pintando por cima e transformando em uma peça de arte moderna. Como se impediria, do ponto de vista libertário, a destruição de patrimônios da humanidade, como no caso, uma vez que estes seriam propriedade particular? Se você quiser fazer a coisa de maneira libertarianisticamente correta, você teria então que ter um contrato onde que o vendedor firma com o comprador. Eu te vendo uma pintura de Goya desde que você se comprometa a preservá-la, a usá-la de maneira ordenada. Então seria uma venda condicionada, contratualmente falando. Agora, é claro que contratos podem falhar. Como você impediria então essa exata situação que você descreveu? Desses imbecis destruírem uma pintura original do grande pintor Goya para transformar nesse lixo de arte moderna. É por isso que eu não me digo puramente libertário. É justamente por isso. Você até poderia dizer que no caso desses quadros, a pintura de Goya, Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia, você poderia dizer que eles são patrimônios da humanidade e que destruí-los seria um roubo coletivo contra a humanidade. De forma que você não estaria sendo antilibertário ao usar força contra um cara desse. Como é que a humanidade adquiriu a propriedade sem fazer nada? Por que eu sou dono da Vitória de Samotrácia? Eu não sou dono da Vitória de Samotrácia. Eu voltaria à questão da distribuição justa de bens em São Tomás de Aquino, né? A alocação universal de bens, que ele chamava. Ora, uma obra dessas é um patrimônio, é um legado, é uma ode à habilidade humana. É claro que ele vai ter administradores, curadores de um museu, por exemplo, que são pessoas especializadas em preservar esse patrimônio. Eu não vou ser curador dessa obra, mas você pode dizer que há a responsabilidade contraída implicitamente por esses curadores de preservar a obra e não transformá-las num lixo de arte moderna, e que se ele violasse essa premissa, ele poderia ser coagido através da força, de forma que realmente a propriedade fosse aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, aquilo que é próprio, que é apropriado que o homem controle, em um determinado nível. Então é apropriado que o curador do museu controle, desde que ele haja como um curador do museu. É por isso que ele é um curador. Se ele não for um curador, ou se ele vender para um colecionador que não haja como um correto colecionador, e sim como um babaca, um vândalo, ele não tem mais a propriedade, porque ele não está agindo de maneira apropriada, como alguém que detém o controle próprio dentro da ordem natural. Então você poderia sim usar força contra ele, ou agiria na porrada. Meu, você comprou um quadro de Goya, vai pintar ele por cima, meu amigo? Larga o quadro, filha da puta, se não quiser tomar bala. É o que eu faria. Você pode falar que eu não sou libertário, mas eu não sou do libertário mais purista que tem. Eu já falei que eu defendo a violação do PNA em alguns casos. Eu sou anarcocapitalista. Sou a favor de jogar míssil no Estado. É diferente de ser puramente libertário. Tudo bem, vamos ver outras perguntas. O Thales Castelo, como punir os abortistas? Eu vou falar um negócio chocante aqui. Tá? Eu sou a favor da pena de morte para homicídio. Aborto é uma das piores formas de homicídio. Faça as contas. Gustavo Kloss pergunta qual a punição adequada para quem usa All-Star. Vou falar uma coisa pra você, peraí. Ó. Trouxe uma coisa pra responder a sua pergunta. Isso aqui é um croque de jacaré. Isso aqui é uma pantufa croque. Eu não vou ficar falando mal de quem usa All-Star.
Eu uso croque. E uso com muito orgulho. Já que São Padre Pio de Pietrelcina está brilhando na minha live, mais uma coisa que ele falava: aquele que é vaidoso com roupas, dificilmente se revestirá da vida de Cristo. O outro aqui fala assim: e se fosse sua filha? E se fosse sua mulher? Ora, eu não me casaria com uma assassina de crianças. Eu não me casaria com uma assassina de bebês. Aliás, eu não me casaria com uma defensora do direito de abortar, mesmo que ela não aborte. Quero distância de alguém assim. Então você acha que eu ia deixar minha mulher virar uma assassina de criança? Não, você foi estuprada, eu vou torturar o estuprador com requintes de crueldade. E você vai ficar grávida do filho desse estuprador 9 meses, sim. Depois, se você quiser, você dou para um orfanato. Mas eu não vou deixar ser uma assassina de crianças. Se fosse a minha filha, é a mesma coisa. A minha filha foi estuprada. Eu vou matar o estuprador de um jeito que o estuprador vai desejar não ter nascido. Meu amigo. Mas assassina de criança você não vai ser. Tô falando da real aqui. A punição justa pro estuprador é o que você quiser fazer com ele. Não há tortura suficiente para um filho da puta desse. Por que os comentários que estavam em cima agora estão embaixo? Eu tô lendo os comentários repetidos. Esse negócio é louco. Tá, eu nunca vou entender essas coisas. Luciano Barros, aqui pra você, seu lixo, mano. Verônica Lima fala o seguinte: eu não gostava do Cogos, estou começando a gostar. Obrigado, Verônica. Você tem cara de moça direita, bela, recatada e do lar. Acho que você achava que eu era algum tipo de esquerdopata. Muito conserva me ver falando das drogas e tudo, acho que eu sou esquerdista. Cala a boca você, Danilo Arthur. Nossa, esses comentários estão esquisitos, cara. O Facebook está invertendo as coisas. O Luan Luca pergunta o seguinte: o que eu achei do boicote por parte de cineastas ao filme do Olavo? Isso só prova que esses cineastas são todos um bando de esquerdopatas. E que o governo gramscianisticamente capturou a mídia. E são raros os atores, cineastas, celebridades que não são de esquerda. O Jesus Huerta de Soto escreveu um artigo sobre isso, como o governo usa os intelectuais e os entertainers para propagar a doutrinação gramsciana no seio do tecido social. Absurdo. Mas agora, se você me perguntar quais filmes eu vi nos últimos tempos, eu só vi filme argentino, europeu e o filme do Olavo. Blockbuster americano, eu me recuso. Tá na hora de nós começarmos a boicotar. Aliás, vou aproveitar essa live para falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto de aborto, mas já que tem espectadores 99 aqui, eu vou falar uma coisa que eu falei num grupo de WhatsApp chamado Resistência Brasil. É um grupo que tem muito neocon, muito bolsonete, essas porcaria aí. Mas os caras... Tem gente que sabe das coisas ali. Tem um ou outro no grupo que posta coisas extremamente relevantes. E hoje eu falei no grupo o seguinte: a minha ideia é o sabiá as. O pássaro sabiá, as da aviação. Então o símbolo seria um sabiá atirando um míssil. O que é o sabiá as? Ele é um método mnemônico daquilo que os cidadãos comuns podem fazer para destruir o Estado. E é importante destruir o Estado. Sabiá as.
Sonegar. Primeiro passo. Sonegar impostos. Sonegar informações ao governo. Deixa eu até pegar aqui o texto que eu escrevi. Sonegar informações ao governo. Tudo aquilo que o governo pedir para você, você não dá. O segundo A. Espera só um pouquinho. Vou pegar exatamente o texto aqui, só para não fazer confusão. O segundo A é o abster-se. Abster-se de votar. Não vote na porcaria das eleições. Não cumpra o sacramento maldito da democracia, o antissacramento. Abstenha-se de consumir demais. No momento que você consome demais, você está deixando de poupar e está favorecendo as grandes corporações. Abstenha-se de ter cargos públicos. Então temos o S, sonegar, o A, abster-se. O B, boicotar. Boicote as grandes corporações. Boicote os artistas, os intelectuais, as universidades que fazem propaganda do governo. Isso significaria praticamente todas, né? Boicote os bancos, a mídia mainstream. Aí, sabia, o I é instruir-se. Escola Austríaca de Economia, teoria libertária. Instrua-se na doutrina católica, na verdadeira e sólida moral. Aí vem o A, sabia. Ajudar. Ajudar os pobres, os doentes, os inválidos, a família, os parentes, os projetos de combate ao Estado, os intelectuais, anti-intelectuais que combatem o Estado, canais no YouTube, assim por diante. Ajude o próximo em geral. Porque essa subsidiariedade evidencia a inutilidade do governo. Sabia. Aí vem o AS. O AS já é um negócio mais punk. Já é um negócio que o cara tem que ter um certo preparo. Armar-se. Armar-se com informação, armar-se com sensibilidade moral e armar-se de verdade, com arma mesmo. Ilegal ou legal. De preferência não registre. E o S é sabotar. Se você manja aí das hackerias, aí, os paranauê de hacker, sabote os sistemas informacionais do governo. Destrua as câmeras, radares e outros instrumentos que atentam contra as liberdades civis. Sabote os partidos políticos. Você pode sabotar a sede dos partidos políticos, seja lá qual for ele. As urnas eletrônicas. Tire a credibilidade do processo democrático. Que quanto mais transparente, quanto mais democrático, pior. Mas tire a credibilidade dele sabotando, é bom? E, obviamente, sabote os meios de propaganda e repressão do governo. Então aproveitei essa live aí para falar do Sabiá-As. 7 coisas que os civis comuns podem fazer para nos ajudar a destruir o Estado. Deixa eu abrir outra aba aqui que tem os comentários. Não, um negócio louco aqui. A Michelle Rivas pergunta se ela deve boicotar o trabalho dela porque o chefe dela é de esquerda. Depende de onde você trabalha. Se você trabalha numa empresa privada e a empresa privada produz produtos honestos e essa é só a opinião do seu chefe, não. Você estaria violando o PNA da empresa ali. Agora, se a sua empresa é espúria, se ela trabalha para o governo, ela é um contractor, aí você faz muito bem de boicotar e sabotar mesmo. O Pedro Gomes diz o seguinte: não creio que a Igreja Católica tenha esse monopólio da moral. A moralidade é vontade de Deus. Acabou. Só que é o seguinte: Deus enviou seu único filho Jesus Cristo para redimir a humanidade. E Cristo é Deus. Filho unigênito. Gerado não criado, consubstancial ao Pai. Está no credo niceno-constantinopolitano. Nossa, eu odeio fazer live com sono. E a igreja é guardiã do tesouro da fé. Então, quando ela fala sobre aborto, e ela dá o dogma moral de que aborto é pecado e é imoral, não tem mais o que discutir. Inclusive está nesse livro que eu estou lendo aqui. Inclusive perguntaram nesse livro aqui. Eu estou cansado, esse livro é pesado. Denzinger, Hunerman, compêndio dos símbolos, definições e declarações da fé e moral. Tá tudo aqui. Você não vai achar uma linha nesse livro defendendo o aborto, mas metendo o pau no aborto sim. Tá aqui, não tem o que discutir. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Não tem o que discutir.
Call of Duty tem que ser destruído. Tem que ser boicotado. Falou bem, Igor. Call of Duty. O negócio é jogar Doom. E curtir a página curtas do Doom Guy. Porque lá os caras são cabra macho. Nossa, tô morrendo de sono. Eu tinha uma pergunta aqui. Você dormiu, meu? Última pergunta. Agora sumiu o comentário. Ah, sim, o negócio da dolinho puritano lá, falando que libertário não pode ser cristão. Que alguém pergunta aqui. Não tem nem o que falar, né? Olha que absurdo. Jesus Cristo veio à Terra, falou sobre muitos assuntos, mas Jesus nem se deu ao trabalho de especificar uma forma de governo moralmente correta ou a ausência de governo. Ele simplesmente falou: amai ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos deu a lei moral. Ele aperfeiçoou e levou o Antigo Testamento à sua plenitude. Pronto. Logo, o que Cristo quer é que o homem use a sua ciência, sociologia, ciência política, economia, de maneira ordenada, com esta moralidade que Cristo nos ensina, com esse valor de amor ao próximo. E assim nós procuraremos uma organização societal que esteja condizente com aquilo que a Bíblia e que Jesus Cristo nos ensina. Mas se vocês forem notar, em todas as passagens da Bíblia está evidenciada a relação antitética entre Deus e o Estado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo, tudo aquilo que você consagra a Deus não está consagrado a César e vice-versa. Se você consagra alguma coisa a César, ela não está consagrada a Deus. Agora, como que você dá alguma coisa a Deus? Ah, eu tenho aqui um pedaço de pão. Pega o pão aí, Deus. Deus não precisa das porcaria do seu pão. Aliás, foi Deus que te deu esse pão. Consagrar esse pão a Deus não é que Deus está com fome e vai precisar de comer o seu pãozinho murcho. Significa que você vai usar esse pão de maneira a glorificar a Deus. Como? Sendo caridoso com o teu irmão. Então, se você pegar esse pão e comer para que você tenha energia para trabalhar, você está consagrando a Deus. Se você der esse pão para um pobre, é claro que você está consagrando a Deus. Jesus Cristo fala isso. No dia do juízo final, eu vou dizer: aquele que alimentou o pobre me alimentou. Aquele que deu água ao pobre me deu água. Esse estará à minha direita. Deus fala, Jesus Cristo, que é Deus, fala isso na Bíblia. Agora, se você pega o pão e dá para o César, aí não. Você está consagrando o pão a um criminoso, a um bandido que roubou esse pão do povo. Logo, a ciência econômica nos explica muito bem. Toda vez que você faz questão de pagar imposto, você está financiando a Planned Parenthood, que promove aborto. Toda vez que você paga imposto, você está expandindo o Estado. E quando você expande o Estado, você está destruindo a família. Você está levando as mulheres a serem promíscuas, já que o Estado altera a relação do mercado sexual. Você está fazendo com que o Estado destrua a economia, causando mais miséria. Porra! Aonde que isso é amor cristão? Então a ciência, a razão, a racionalidade científica nos mostra que alimentar o Estado gera miséria, gera pobreza, gera promiscuidade, gera violência, gera guerra, gera tudo isso aí. Você realmente acha que é cristão defender um arranjo societal que gera isso? Ou você é um anticristão, você é o capeta, ou você não está usando a razão. Se você não está usando nem a razão e nem a fé, você não é um cristão. Você é um animal, uma besta, um demônio. Então eu digo que essa página Idolinho Puritano é uma besta. É um demônio. Está sendo usado como prostituta do capeta para falar um negócio desse. Não confieis em príncipes. Está escrito isso também na Bíblia. Confiei em Deus. Primeiro livro de Samuel. A Bíblia inteira é anarcocapitalista. Eles nunca defenderam o Estado. Diabo com essa página aí.
Bando de babaca. Só pra terminar a live, agora eu vou terminar mesmo. Tem outro imbecil lá que chegou e fala assim: ah, esse Cogos aí é um Zé Cruzada. Ele chega aí, cita uns versos bíblicos, tal, paga de honrado, paga de cristão, paga de moral. E aí ele vem aqui falar mal do aborto. Mas na verdade eu duvido que ele ajude um pobre, eu duvido que ele vá à missa, eu duvido que... Cara, você não sabe porra nenhuma da minha vida, eu não sei porra nenhuma da sua vida e eu não quero saber também. O fato é que a expressão de uma opinião é um fato, é uma ação. Então eu estou agindo e você está agindo. É só isso que nós sabemos da vida um do outro. Eu sei que você está agindo ao se expressar na defesa de um crime, de uma heresia, de um pecado mortal gravíssimo, de algo antilibertário, a defesa do infanticídio. E eu estou agindo contrário a esse infanticídio. É só isso que nós podemos afirmar um do outro, seu hipócrita. Agora, quanto à minha vida, se eu sou um bom cristão, se eu não sou um bom cristão, amigo, eu sou um pecador da pior espécie. Nunca neguei isso. Nunca neguei isso. Por isso que hoje eu fui na adoração ao Santíssimo, rezei o terço em frente, então pedindo pelo amor de Deus para Jesus não me perdoar. Agora, você vai me acusar de quê agora? Vai, me acusa de alguma coisa, babaca. Trouxa. Por mais pecador que eu seja, o mendigo aqui da rua, o Nelmo, comprou pra mim uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Você já foi presenteado por um mendigo? Ou você só fica aí falando mal de quem é contra o aborto? Babaca, lixo humano. Então é isso. Essa foi a live. Tô devendo pra vocês aí a live do filme do velho, né? Do Olavo de Carvalho. E também quero fazer uma live contra a necessidade de carteira nacional de habilitação. As pessoas têm direito de pegar um carro e dirigir. Cara. Esse é o tema da próxima live. Abraço e beijo pras meninas. Beijo pra Verônica também. Verônica, vou te trazer pro catolicismo ainda, viu? Beijo.